dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, hoje o Segredos Ufológicos vai trazer um assunto complicado, um assunto sério, um assunto que muitos de vocês vão me odiar, vão me criticar, vão falar, isso, aquilo, é o livre-arbítrio de vocês acreditarem, mas estou aqui fazendo meu papel, a minha missão de trazer a verdade para vocês que muitos não trazem e nem vão trazer, por medo e também não tem coragem. É o seguinte, vamos começar aqui, vai abordar vários assuntos nesse mesmo vídeo, mas estão entrelaçados, estão unidos, ok? Bom, o Vaticano, vocês sabem que, se não sabem, eu estou falando agora. O Vaticano controla, manipula, escraviza a maioria dos seres humanos, desde que Yeshua, que é o grande mensageiro, naquela época, veio aqui para poder fazer a sua missão. Vamos por partes. Quem é Yeshua? Yeshua é Jesus Cristo, que também foi conhecido principalmente por essa palavra, o grande mensageiro. Então, foi trazido a esse planeta com a sua missão de despertar a consciência e libertar as pessoas das prisões no qual vocês vivem até hoje. Agora, antes de eu continuar, vamos explicar uma coisa. Jesus Cristo, ele é uma alma livre. O que é alma? A alma é o que faz você estar vivo nessa casca. O que é casca? Como diz, né? O Sen lá e o Din, lá do Sobrenatural, falaram muito lá. Casca é esse corpo físico que você tem agora. Porque todos aqui são reencarnações nessa vida. Todos são reencarnações. Ou seja, vamos melhorar. Todos são reencarnados. Vocês são reencarnados. Vieram aqui para finalização de karmas, concretização de ciclos, finalização de ciclos, concretizações de karmas, resolver pendências de vidas passadas nessa família que você nasceu. Sim, você tem uma missão, um fechamento de ciclos, ou com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, sua irmã, nessa família que você nasceu aí, ó. E Jesus Cristo é uma alma muito, põe 1000 vezes muito nisso. Ele é uma alma livre. E para ele poder, entre aspas, nascer através da Maria, Maria foi preparada fisicamente, espiritualmente, e foi feita inseminação artificial com DNA extraterrestre na Maria, para Jesus Cristo poder reencarnar nesse corpo físico que foi aquela época, para o corpo dele poder aguentar a alma dele, que é uma alma muito poderosa, muito evoluída. Jesus Cristo, sim, é híbrido. Por isso que ele é o que é. Toda essa benevolência, essa uma energia tão... não tem nem palavra para descrever. Voltando aqui, então, ele veio, um grande mensageiro veio a esse planeta Agartha, mas que também vocês conhecem o planeta Terra, né? Fazer o despertar da consciência e libertar as pessoas dos reptilianos, dos draconianos, que estão presos até hoje, no qual muitas pessoas ficam adorando esses seres através de imagens, através de deuses e deusas que não existem. Coloque uma coisa na cabeça com vocês, com todo respeito, falando. Deuses e deusas
não existe. Não existe. Quem foi Zeus? Foi o Enki. Quem foi Enlil? Perdão. Quem foi Poseidon? Foi Enlil. Deusas e deuses não existem. E outra, esses deuses, por que chamado Deus? Vamos mudar um pouco aqui. Os primeiros hominídeos, né, que já existiam naquela época, esses seres extraterrestres vieram dos céus. Vieram dos céus. Como eles são de 3 metros a 6 metros de altura, eles são onipotentes, são maiores. E vindo dos céus em suas naves. Claro que os hominídeos não sabiam nem que era extraterrestre. Não tinha essa noção. Não tinha esse aprendizado. Extraterrestre, fora desse planeta. Então, eles nomearam com deuses e deusas, porque com essas tecnologias, com seus avanços, construíram as pirâmides sem colocar as mãos. Por isso que eles nomearam como deuses e deusas, mas não existem. Essas imagens de deuses e deusas que vocês ficam venerando, vocês estão venerando as trevas, porque eles são as trevas. Os extraterrestres que estão no comando desse planeta e dos seres humanos são considerados trevosos, obscuros, estado profundo. E vocês ficam venerando, e vou tocar no assunto agora, que vai doer na alma de muitos de vocês. Me perdoem. Lá no Vaticano tem uma bola perfeitíssima em forma de um olho, com detalhes perfeitíssimos. Não sei se é lata, se é aço, se é alumínio, não sei, mas é um estado perfeito, detalhista de um olho. Tem até os nervinhos, todas as veinhas, só que é um olho com a sua íris em vertical. Aí eu pergunto para você, o que esse olho com a íris vertical está fazendo dentro do Vaticano? Eu vou responder para vocês. É um olho de um draconiano. Aí as pessoas vão lá, ou ver pela televisão, esse monumento muito detalhista e perfeito. E ficam venerando como se fosse um deus, como se fosse uma deusa, e assim, diabo a quatro, falar o português bem claro, sem vocês perceberem o que está venerando. Que é um assunto que eu vou tocar mais na frente desse vídeo. Que vocês nem sabem e estão venerando. Tem um dragão lá dentro do Vaticano, que significa? Tem nada a ver com o santo lá matando um dragão na lua, não tem nada a ver com isso. É tudo veneração aos draconianos. E vocês lá venerando as imagens. Nem sabe o porquê, nem sabe quem criou aquele olho, quem inventou aquele olho, por que foi inventado e por que foi colocado dentro do Vaticano. E vocês estão lá venerando aqui. Acho que a igreja, a religião católica que pertence ao Vaticano é do bem. Mas voltando aqui, e outra, esses supostos deuses e deusas são pagãos. Aposto que vocês não sabiam disso, né? Então, os extraterrestres obscuros, que são a maioria que estão aqui nesse planeta, obscuros, do mal, trevosos, que são os draconianos, reptilianos, o resto para baixo deles são o que eu chamo de corja, que são contratados para poder fazer o serviço sujo. Então, é o seguinte, o estado profundo esmagou de uma forma Jesus Cristo naquela época, para distorcer,
ferrar, né, com Jesus Cristo e tudo que ele vinha falando para ajudar vocês. Ele conseguiu distorcer tudo. Quem foi nada mais, nada menos que ajudou isso foi Davi. Davi que distorceu tudo completamente e pisou em Jesus Cristo. E as pessoas acreditaram mais no Davi do que em Jesus Cristo. Isso que é absurdo. Então, esmagaram o grande mensageiro naquela época. Assim, o estado profundo começou a distorcer tudo e fazer com que as pessoas acreditassem naquilo que eles querem e vocês verem naquilo que eles querem. Até hoje. Usando principalmente as mídias, os shows. Teve um tempo atrás o show da Lady Gaga. Todo mundo lá se matando, todo mundo venerando ela, gritando seu nome, mas não sabe que naquele show teve uma grande abertura de um portal obscuro, onde criaturas começaram a sair e rodear as pessoas, passar por dentro das pessoas, e vocês não viram. E todas essas pessoas que assistiram tanto diretamente no próprio show e tanto pela televisão, nem vou falar aqui. Ou seja, vão sofrer com isso, porque teve alterações, vocês nem perceberam. Mas quando eu falo, estou falando mais, então é livre-arbítrio de vocês acreditarem ou não. Então, ou quando vocês não são pegos pela Matrix, quando vocês não são pegos pelas religiões, presta atenção, o estado profundo pegaram as pessoas, dividiram as pessoas em grupos diferentes, e religiões diferentes, e colocaram elas. Após isso, começaram a controlar, manipular, escravizar as pessoas através da religião. Mas voltando aqui, é o seguinte, o estado profundo o estado profundo criou a Igreja Católica Romana. Isso depois dos seres humanos ser criados. Tá? Presta atenção. O estado profundo criaram a religião, depois dos seres humanos ser criados, para poder controlar os seres humanos, bem no cerne da pessoa. E onde, mais uma vez, o Império Romano não foi desmantelado, como dizem os grandes livros até hoje, como diz alguns vídeos até hoje, alguns especialistas até hoje. Não. A Igreja Romana não foi desmantelada e não foi extinguido. Não foi, como muitos falam por aí. E Yeshua, nosso grande mensageiro Jesus Cristo, não era um cristão. Jesus Cristo não é cristão. Jesus Cristo é um espírito livre, é uma alma livre. Ele era um homem livre para libertar os seres humanos da escravidão. Não tem religião. Jesus Cristo não tem religião. Ele é um homem livre, muito evoluidíssimo, do bem, da paz, da justiça, da união, do amor incondicional. Sem religião. Aí depois, criaram a Bíblia. Escreveram tudo que queria escrever para as pessoas acreditarem. Claro que colocou umas pitadas de sal da verdade, mas o resto, se espremer a Bíblia, vai sair somente ficar chutando bem a grosso, bem exagerado, vai ficar uns 20% da verdade só. Inclusive, está escrito lá,
façam dos seres humanos as nossas semelhanças. As nossas semelhanças. Que até, inclusive, já falei no vídeo anterior. Por que as nossas? Está no plural. Porque se fosse Deus que tivesse criado o ser humano, ele falaria que faça do ser humano a minha semelhança. Olha a diferença. Pode ver na Bíblia aí. Está lá as nossas semelhanças, que são os Anunnaki. Referente ao DNA. Então, ele já sabia que era muito antigo. Jesus Cristo já sabia quando ele reencarnou nesse corpo. Ele já sabia as missões dele, tinha que fazer, ajudar as pessoas, né? Mas teve uns grandes poréns, né? Nisso, o Vaticano estava construindo, nada mais que nada menos o Sacro Império Romano, só mudou de nome. Para todos saberem que o Império Romano nunca desmoronou fisicamente, claro, fisicamente falando, e politicamente, perdão, já estava até esquecendo disso, fisicamente e politicamente, pois o Império Romano sobreviveu através de famílias de linhagens especiais, onde se tornaram mais conhecido como Sacro Império Romano. Olha, só mudou o nome. No qual nem mesmo o nome mudou. Só teve uma mudança aí, pulou numa frente, pulou para trás, e a mesma coisa. E as pessoas acham que o Império Romano foi extinguido. Vocês não sabem o que está por detrás do Vaticano. Como vocês já devem ter percebido, né? O Sacro Império Romano é considerado o Império do Mal. O Sacro Império Romano, o Vaticano, quer dizer o Império do Mal. Império do Mal. Das corrupções, das trevas, onde Davi transformou o mensageiro, conhecido também como Yoshua, né? Em algo totalmente invertido. E hoje a maioria dos seres humanos acreditam e são iludidos da forma mais trevosa e bizarra, no qual o ser humano não faz a ideia. Olha a situação grave que o ser humano se localiza, né? Pelo menos a maioria dos não despertos. Infelizmente hoje são a maioria. Então, como falamos no Império Romano sobreviveu? Através de linhagens especiais, tá? Que são o Império Romano, onde inclusive mudaram o nome. Inverter uns nomes para cá e para cá, vai ficar um pouquinho diferente. Aí as pessoas vão acreditar. Continua sendo a mesma coisa. E ninguém para refletir sobre isso. Refletir o que aprendeu na infância, nas escolas, é tudo invertido. Tudo errado. Para o lado das trevas do estado profundo quer levar e prender a todos. Principalmente os não despertos. Que tudo já ensina errado dentro das igrejas, onde o estado profundo consegue iludir e inverter tudo o que o nosso grande mensageiro quis passar. O ser humano entendeu tudo errado, como aquele ditado lá, né? Dá-lhe a César o que é de César. E outra, vocês acham, para pensar, vocês acham que Jesus ensinou as religiões a arrecadar dinheiro? Vocês acham que isso é coisa da luz? Pensa nisso. Hoje o império é considerado do mal, das trevas, inclusive você sabia que o símbolo da cruz, sim, agora todo mundo vai me odiar.
Agora todo mundo vai me odiar. Até respirar fundo aqui, antes de falar. Vocês sabiam que o símbolo da cruz é um sinal das trevas? Sabia? Não estou falando da cruz invertida, não. Estou falando da cruz normal que vocês conhecem. O sinal da cruz é um sinal das trevas. Isso mesmo. Até nisso eles conseguiram inverter e ensinar a vocês tudo errado, tudo para a humanidade de forma errada, onde o mal sabem que estão adorando o mal. É a mesma coisa que eu falei para vocês, aquele monumento de um olho de um draconiano dentro do Vaticano e vocês ficam venerando sem saber. Não pode venerar imagens. Fizeram de tal forma essa prisão nos seres humanos como se fosse uma lavagem cerebral. Prendendo os seres humanos em uma prisão holográfica no qual milhares de seres humanos não conseguem despertar, não conseguem sair. Davi transformou as mensagens do nosso mensageiro, Jesus Cristo, totalmente invertido, totalmente ao contrário do que ele veio aqui fazer, pois as religiões, como mencionados, foram criadas para controlar e cegar todos os seres humanos de verdade. Então, o que acontece? Ao fazer com que esses seres humanos acreditem, né, venere o mal, sem ninguém perceber. Porque vai um ser humano, né, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, né, um grande exemplo, vamos ver o Steve, né, Steve foi lá no Vaticano conhecer, viu dragões, serpentes, até uma imagem estranha de um ser alado, com imagem nada humana, né? Construções dentro do Vaticano em forma de serpente. E vocês ficam venerando aquilo. Futuramente eu vou trazer aqui tudo isso, bem detalhado, esse vídeo mostrando as construções do Vaticano e seus significados. Só assim, acho que para tentar mostrar para vocês o que vocês ficam venerando e nem sabem. Ainda contornei toda a construção com uma cor específica, uma cor diferente, para vocês verem que realmente é uma forma de uma serpente, de um dragão, de um bicho desconhecido, e as pessoas venerando. Pois esse Sacro Império Romano é um império corrupto, totalmente ligado às trevas. Políticos estão no meio, tá? Eles induzem os seres humanos a comerem, eles induzem os seres humanos a comerem mentalmente seu sangue, sua carne, onde todo domingo fazem o crucificamento dele. Não é referente à morte de Jesus, é referente aos obscuros. Isso é horrível. Quando vocês despertarem e começarem a ver fora da caixa, aí fora da caixa mesmo, vocês vão ver o que eu falei para vocês. Mas ninguém consegue. Infelizmente a maioria não está conseguindo. Eu temo que ninguém possa conseguir, porque esse tempo está acabando. Está acabando o tempo. Onde ficam presos e se alimentando de carne, principalmente de carne. Vocês não imaginam o mal que faz a carne. É que nem um conhecido meu, que ele é jornalista, e falou assim para mim: mãe, isso aí o ser humano é gado. Ele é considerado como gado
para os draconianos, reptilianos, poderem alimentar esses gados, que são seres humanos, e dos gados eles poderem se alimentar, energeticamente falando e fisicamente sim falando. Sim. Sinto em dizer que, infelizmente, eles, principalmente os pequeninos são os favoritos. Eles, os pequeninos, que seriam os grandes lutadores pela paz, pela justiça, porque eles são de 2019 para cá, foram reencarnados em nossas futuras crianças, grandes guerreiros e grandes almas evoluidíssimas, só que estado profundo estão pegando já no cerne dessas almas, desses pequeninos que estão reencarnando, sumindo com 200 crianças, de pacote, eles fazem de pacote isso, 200, 150, 100, e vocês nem percebem. A crucificação é a mensagem no qual as trevas comemoraram a derrota do Jesus Cristo, do grande mensageiro, no qual vocês conhecem. Jesus Cristo foi por isso. Deu para entender? Vocês estão conseguindo entender a gravidade? Porém, usar esses símbolos, pare de venerar religiões no qual vocês nem sabem o significado das imagens, em todas as religiões, principalmente no Vaticano, na católica, símbolos dragões, símbolos trevosos, e a maioria dos seres humanos venerando isso sem saber o motivo. Tudo isso é o culto de Enlil, que é um Anunnaki reptiliano por parte da mãe, que a mãe dele é uma rainha reptiliana. Realmente a mãe dele é uma rainha reptiliana. Eu tenho foto dela que eu consegui com a Confederação Galáctica de Mundos, que assim que eu puder fazer as edições de vídeo, eu vou trazer aqui para vocês verem. O rei Enlil puxou a sua mãe, rainha reptiliana. Então Enlil é um reptiliano natural, original, com sangue descendente do Sicár, Império Sicár, que é um império negro também, que está sendo extinguido, foi extinguido. Pois da parte de sua mãe, da sua tia, também é reptiliana. Está esquecendo disso? A sua tia, do Enlil, também é uma reptiliana. Pois a sua tia é uma rainha reptiliana Sicár, Império Sicár, uma reptiliana draconiana. Draconiana. E a sua mãe é uma reptiliana também fazia parte de uma realeza. São extremamente maldosos, perigosos, trevosos e outras coisas ruins. No qual Enlil tomou seu nome conhecido naquela época como Yael, tá? Yael era conhecido como Yael, no qual o governo usou esse nome como se fosse um pequeno Deus, que ele veio do céu, é um extraterrestre, que nada mais, nada menos era extraterrestre. Deuses são extraterrestres. Um Deus, olha, tá até esquecendo, um Deus canadense nas tribos ao redor da região de Israel, muito tempo, aliás, uma tribo ao norte da Mesopotâmia, conhecido como Hits, tá? Chegou e ficou muito conhecido como Enlil, onde os povos da tribo assimilaram, tudo o que era feito de cada tribo vizinho, conhecendo suas culturas, seus costumes e todo o seu modo de viver, para poder assimilar e captar a melhor forma de escravizar e controlar cada pessoa, cada ser humano nesse planeta, ou ser vivo vivendo naquele local. Descobrir todas as artimanhas para poder controlar os seres humanos. Mas o nome Yahweh, né, foi
usado como para governar os povos ao redor do mundo, com esse nome que Enlil usou para poder governar muitos povos ao redor do mundo, mostrando ao seu lado criminal, vamos dizer assim, seu caráter sanguinário, né? Que escravizando, controlando as pessoas com a sua tirania implacável, tá? Ele era implacável. Era não, ele é, porque ele é vivo até hoje. Enlil está aprisionado em um planeta exilado, é um planeta quentíssimo, e está exilado, sendo monitorado 24 horas por dia pela Confederação Galáctica de Mundos. Mas vale lembrar que havia duas linhagens da realeza, da casa Anu, né, o Império Anu, o Império Anunnaki, que era o pai do Enlil e o pai do Enki, e uma dessas linhagens onde Yeshua era descendente. E a linhagem dos Richards, como que é? Peraí, estou confundindo aqui os nomes. Richard. E todas as 13 famílias malignas, das quais papas também fazem parte. Papas também fazem parte dessas linhagens, desse mundo trevoso, tá? Para simplificar. E essas famílias uniram forças com a maçonaria livre, que são os Illuminati, a facção da ONU e de entidades obscuras criaram e treinaram essas famílias, onde os seres humanos estão presos até hoje, em histórias, lendas urbanas, né? Banqueiros, tudo é manipulado de uma forma que isso, até nos dias de hoje, vocês não percebem. Até guerras eles bancam. Quebra na economia, eles bancam. Eles provocam. E tudo isso, até nos dias de hoje. As escolas dos pequeninos, né? Instituições, até mesmo das religiões, mentiras no qual os seres humanos acreditam. É triste. Tudo isso é tudo verdade, tudo confirmado pela Confederação Galáctica e muito próprio Jesus Cristo. Como é que vocês devem estar se perguntando que eu tenho contato? Com Jesus Cristo tenho contato com ele por tela mental. Confederação Galáctica de Mundos por tela mental e fisicamente falando, extrafisicamente falando. Está respondida a dúvida de vocês sobre isso? Hoje o sistema bancário é um dos governos que são mais controlados. Os seres humanos, eles bancam guerras, bancam tudo. O próprio ser humano que foram vendidos aos seus obscuros, que foram vendidos ao estado profundo, para o estado profundo, perdão, né? São responsáveis por jogar um contra os outros, fingindo que é uma guerra real e que na realidade estão jogando com os seus ativos para ganhar dinheiro, obter fundos para seu próprio bolso, enriquecendo a si mesmos, né? E o resto da humanidade que se explodam, dane-se o resto da humanidade. Dá para perceber, né? Quem está envolvido nessa enriquecer a si mesmos e exploda o resto da humanidade. Dá para perceber que está dentro da politicagem, né? Então, escravizados, controlados, manipulados, vamos colocar uma palavra a mais aqui, ferrados. Então, as pessoas desse planeta acham que vivem suas vidas da forma natural possível, mas não é. Não é. Estão sendo muito enganados. Olha, até caiu o negócio aqui, ó. Pra você ver como eles não querem que eu passe esse vídeo para vocês. Caiu do nada aqui. Enquanto eu tô falando tudo isso para vocês, não só esse vídeo, os outros estão aqui, ó. Estão buzinando na orelha, emanando energia negativa,
apareceram na janela aqui do meu lado esquerdo. Mas deixa eles. Deixa eles. Eles sabem que aqui o bicho pega. Então, a maioria dos seres humanos não despertam, vêm para suas vidas como se fosse normal, mas não é. Já vou pedir perdão às pessoas que acham que os problemas não vão bater na sua porta. Estão totalmente enganados, totalmente enganadas. Todos vocês vivem e convivem e residem nesse planeta, sendo assim, vocês são responsáveis pelo problema que está passando até hoje. E que, querendo ou não, nessa vida ou no desencarne de vocês, vocês vão responder pelas consequências e pelas escolhas que fizeram. Vão. Porque não pensem que falecendo, né, ou tirando sua própria vida, ou morreu de causas naturais, que ao desprender desse corpo físico, que lá para onde você vai, não vai sofrer, porque vai. Que mesmo por causas naturais, quando você sai desse corpo físico, desprende e vai para a colônia espiritual, você sofre lá também e é obrigado a passar por um tratamento espiritual lá também, porque sofre também e sente dor também. Pode ver que eu não estou mentindo, vocês podem ver que o André Luiz, quando ele foi e fez o que fez, tentou tirar sua própria vida, foi lá fugiu a palavra agora, Vale dos Suicidas, até ele ser resgatado e a luz vir buscar ele. Ele precisou fazer um tratamento por vários tempos, por vários dias, que o tempo daqui é diferente de lá. Vários dias, até mesmo quando estava desencarnado, para antes poder fazer o que ele está fazendo hoje. Então, o estado profundo, eles são astutos, eles são inteligentes, mas porém são covardes, ok? Então, até medos eles ensinam, medos eles provocam, medos eles colocam na pessoa para poder, além de libertar um feromônio do medo que eles se alimentam, e eles preparar a sua carne física para depois, é assim que funciona. Então, são eles que colocam cada um de vocês, sim, o que eles querem que você faça, vivam, os obstáculos são eles. E você que tem medo disso, você que só quer saber de viver a sua vida de cada modo, do jeitinho, como eu falei, o problema já bateu na sua porta, Se você vai ou não fazer a sua parte, depois você vai responder a sua consequência. Isso não sou eu que estou falando, isso é a espiritualidade e a lei divina lá que não falha. Por isso muitos seres humanos desse planeta estão presos, controlados, escravizados, manipulados e ferrados, principalmente as almas especiais que reencarnaram nessa vida com missões importantíssimas. Porque muitas dessas pessoas são, maior parte, as depressivas. Depressão não é uma doença física, depressão não é uma doença fisiológica, depressão é uma doença espiritual. Espiritual, ataque espiritual. Isso é fato e ponto final. Então, aí não evolui fisicamente, por causa do DNA, que só tem 2 hastes, e principalmente não evolui espiritualmente. Porque as pessoas que não evoluírem espiritualmente, sinto dizer, vão perecer. Porque aqui só ficarão os merecidos e aos que já estão em vibração com a vibração do planeta. Ninguém está aqui para aproveitar nada.
muito menos aqueles que quanto mais poder quer ter, quanto mais bens tem, mais bens quer ter. E esses vão mais sofrer. Então, e essa será a última reencarnação nesse planeta também, tá? É a última. Por isso, vocês têm que aproveitar, finalizar, resgatar o que tem que resgatar, porque esta é a última que vocês vão ficar aqui. Porque a maioria estão sendo usados como fantoche. Voltando ao pai Anu dos Impérios Anunnaki, naquela época lá, decidiu criar os seres humanos, né? Aí o Enlil teve a esperteza disso, falou para o seu pai Anu, e o pai Anu concordou, e vamos criar o ser humano, mas com DNA Anunnaki. Você falou para o Enki, que ele é especialista em geneticista, criou com um DNA quebrado por trás para poder continuar e ser o que os seres humanos são. O que os seres humanos são, perdão. Então, nisso, né, para servir os reptilianos, os draconianos, principalmente, esses que estão lá no topo da pirâmide, foram criados graças à inteligência e experiência formada pelo Enki. Mas, desde aquela época, atenção, desde aquela época, Enki era um ser do bem, ele é um Anunnaki do bem. Hoje, ele é o príncipe dos Anunnaki. Hoje é ele que lidera o Império Anunnaki da sua grande nave Nibiru. Nibiru é uma grande nave, não é planeta, não é satélite, não é asteroide, não é o que as pessoas estão falando por aí. É uma grande nave Nibiru. Então, aí, quando aqueles primeiros seres humanos, Noé e aqueles que foram criados, vocês foram criados pelos Anunnaki. Só que naquela época começaram a desobedecer aos Anunnaki, começaram a ter suas próprias opiniões e discordar com o que os Anunnaki queriam. Enlil ficou furioso e falou para o seu pai, Anu, vamos destruir todos. E sendo assim, eles programaram uma grande destruição em 7 dias, no qual é uma grande catástrofe, né, de um dilúvio, limparia o planeta todo. Eles voltaram para sua nave Nibiru, e Enki, só que antes de Enki voltar, ele chamou Noé de costas um para o outro, sem ninguém perceber que eles estavam conversando. Enki falou para Noé construir uma grande barca e enfiar lá dentro todos e quantos puderem de seres vivos. Aí, resumindo, né, os Anunnaki foram embora, depois de muito tempo eles voltaram. Enlil falou para o seu pai, os seres humanos sobreviveram. Estão vivendo, continuam vivendo, sem eles perceberem que foi o Enki que falou e ajudou Noé a salvar a humanidade. Porque o Enki hoje, que é conhecido como Príncipe A, ele ama de paixão os seres humanos, ele ama de paixão. Você conversa com ele sobre os seres humanos, sai lágrimas dos olhos dele de tanto quanto ele ama os seres humanos. Se ele pudesse, ele pegava cada ser humano e chacoalhava ele para poder despertar essas pessoas. Ele ama os seres humanos, desde aquela época. Imagina hoje, então. Eu falo isso, eu conversei com ele em tela mental, mas eu quero conhecer ele fisicamente, extrafisicamente, pessoalmente, olho no olho. Tem uma energia e não tem como explicar. Muito boa. Mas voltando então ao assunto, né? Os seres humanos que sobreviveram foram
foram reproduzindo. Mas, mesmo assim, todos os seres humanos foram criados pelos Anunnaki. Todo ser humano, todo. DNA Anunnaki, pelos seres humanos e não por Deus. Deus é o universo, Deus é energia, é o universo todo. É energia. Não foi Deus que criou os seres humanos. Então, tudo isso, né, foi o vídeo de hoje, né? E uma coisa aqui que eu ia falar para vocês, que sobre esse vídeo, tudo é real, tudo é... só um fato: o Anu, o antigo imperador dos Anunnaki, foi exilado dessa galáxia. Ele não está mais aqui, nem vai voltar mais, incomodar mais ninguém. O Império Anu dele lá foi desmantelado, foi destruído. Ele está exilado, vivendo sua vidinha lá, ok? E ele está aprisionado em um planeta seco, como já mencionei, sozinho, sendo monitorado pela Confederação Galáctica de Mundos, certo? Então, esse Império Romano escraviza, controla todos os seres humanos, tá? E são impetuosos, onde ninguém repara, ninguém consegue perceber quanto o Império Romano ainda está presente no dia a dia, né? No qual só mudou o nome para enganar os mais leigos, conhecido como Império Sacro Romano, que nada mais, nada menos é a Igreja Católica, é o Vaticano, tá? Isso foi o vídeo de hoje. Espero que vocês consigam captar o que eu quis passar para vocês. Tudo isso é fato, tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro e ponto final. As pessoas não falam, têm medo de falar, as pessoas mais conhecidas que sabem não querem falar, mas eu tô aqui. Lembra que eu falei? Doa quem doer. A única coisa que eu peço a vocês, compartilhem esse vídeo para passar essas informações para as pessoas. As pessoas precisam saber, precisam ter o conhecimento, ajudar elas a poder evoluir e poder sair dessa prisão. Porque os únicos prejudicados são vocês mesmos. Eu não sou. Eu já estou muito livre disso. Já finalizei muitas coisas. Estou fazendo aqui apenas a minha missão, trazer a verdade para vocês, e daqui para frente é com vocês. Só peço para compartilhar esse conhecimento, essas informações para pessoas que querem saber e precisam saber, ok? Um grande abraço a todos e espero que vocês estejam bem. Com a luz de Jesus Cristo, eu peço que eles protejam você, Jesus Cristo. Peço que Arcanjo Miguel proteja todos vocês. Um grande abraço a todos.